da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Queranine se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Gadmiel, Bani, Asabnias, Zerebias, Odinias, Zebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservastes com toda a vida, e o exército dos céus te adora. Amém? Tomai vossos assentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, que é um texto de adoração, de louvor, de gratidão, do povo de Israel, logo depois do exílio babilônico, em que Neemias teve êxito nessa missão. E então, nesse capítulo 9, vai descrever aqui os levitas que tinham essa missão de preparar, de realizar os cultos. Então, depois de um tempo de arrependimento e restauração, o povo de Israel, regresso do cativeiro babilônico, e rompeu em louvor a Deus e de forma esplêndida exaltou sua indescritível grandeza. E esse é o tema para os nossos meninos lá da live que querem anotar o tema. Então esse é o tema, tá? Já pode anotar. A indescritível grandeza de Deus. O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, através de Abraão. Deus chama Abraão, nesse texto aqui você vai ler, uma expressão: Deus elege Abraão e escolhe Abraão, e através de Abraão, então, Deus estabelece uma nação, para um propósito bem definido, que era trazer o Messias, que vai acontecer lá na frente, lá na linhagem de Davi. Mas para isso Deus precisava de escolher uma nação, um povo seu, para se revelar ao mundo. E então Deus estabelece um plano, se revela a esse povo, e nós vamos identificar isso hoje, olhando para a Bíblia Sagrada, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, a revelação de Deus. No Velho Testamento, a revelação de Deus, quando nós lemos o Velho Testamento, nós devemos ler com um certo cuidado, porque lá no Velho Testamento, Jesus foi sendo revelado através de profecias, de grandes acontecimentos, e Moisés foi um dos homens que Deus escolheu para escrever e para trazer ao povo a revelação de Deus. E revelação de Deus aqui, eu quero que vocês entendam como algo muito pleno e completo, no sentido das multiformes maneiras e formas de Deus. Através de muitas dos seus ensinos, das suas leis, da sua vontade, do seu propósito, do seu querer, da sua santidade, da sua fidelidade, da sua justiça, conhecer Deus nesse aspecto, ter uma visão de Deus nesse aspecto, Deus se revelando ao seu povo quem de fato era Deus. Aquele Deus lá do início da criação, é como se fosse ofuscado na visão do homem quem é esse Deus. Esse Deus que na virada do dia se descia para se relacionar com o homem, estreitando essa intimidade, esse relacionamento, fazia com que o homem de fato conhecesse Deus. Então a revelação de Deus era constante. Ela foi interrompida por causa do pecado. Mas Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu da sua criação. Mesmo ele, tendo rejeitado, ele sempre, como nós já conhecemos, mesmo quando o homem cai, Deus já tem um plano estabelecido por causa da sua onisciência, ele sabe todas as coisas, então nada pega Deus de surpresa. Então ele já tinha um plano de restauração para esse homem.
E aí nós vemos o primeiro aspecto desse Deus indescritível, que é o seu amor. A maior descrição, na verdade, de Deus é amor. No sentido mais absoluto, mais amplo da palavra. O próprio Jesus vai resumir, porque se Deus está se revelando através dos mandamentos, Jesus vai resumir os mandamentos em uma palavra: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa, portanto, então é a maior característica desse Deus, que é indescritível. Tudo que nós formos citar aqui, mesmo nesse texto que lemos aqui de adoração, mesmo nos salmos de Davi, que são muitos salmos de adoração, que enaltecem Deus, que engrandecem Deus, tudo não passa de palavras que nós, no nosso vocabulário, no nosso esforço, entoamos a esse Deus para adorá-lo. Porém, nenhuma palavra vai definir exatamente a plenitude de Deus, porque Deus é indescritível. Não há como descrever na sua totalidade. Tal é a grandeza desse Deus. Porém, há uma revelação através de Jesus, mais no finalzinho nós vamos colocar, de forma muito simples, para nós entendermos a grandeza desse Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, as nossas palavras devem ser sempre de gratidão ao Senhor. Primeiro, por seu amor revelado em Cristo. E lá no Velho Testamento, essa revelação de Deus aos homens era através de profecias, de predições, de um Messias que viria. Então, essa revelação no Velho Testamento tem uma maneira, uma forma, né? Em Jesus ela vai ser muito mais simplificada. A Bíblia, nós aprendemos no Velho Testamento que elas são sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento, que viria a se cumprir em Jesus. E a sombra ela é sempre um pouquinho diferente da realidade, né? Quando você vai se apegar, você não vai se... Eu até citei esse dia um exemplo. Quando você se aproxima de uma pessoa, você não abraça a sombra dela, você abraça a pessoa, né? Então nós devemos se apegar à pessoa de Jesus e não às sombras. E no Velho Testamento há muita linguagem tipológica. Há muitos aspectos que são colocados ali que são simplesmente tipologias. E muitos se apegam e criam até rituais, porque há muitos rituais de fato no Velho Testamento. Muitos rituais. O tabernáculo, por exemplo, a construção do tabernáculo era todo um ritual, as cores, as medidas, né? As oferendas que eram feitas, todas elas tinham um passo a passo, todas elas tinham liturgias, o próprio culto que os levitas apresentavam tinha toda uma liturgia. E quando nós fomos estudar todos esses detalhes que eram colocados, que eram postos, todos tinham um propósito, tinham um aspecto de apontamento para Jesus. Jesus vai ser identificado em todos esses apontamentos. Agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo vai se revelar. Então, agora não precisa mais nada disso, desses rituais, né? Aquele texto que nós lemos muito, né? Que os véus do templo rasgou-se de alto a baixo. Quer dizer, agora nós não precisamos mais passar por todo aquele ritual que haveria, por exemplo, no tabernáculo. O povo fica lá de fora, né? E só o sumo sacerdote, que uma vez por ano conseguia, depois de passar por todos os rituais, chegar lá no Santo dos Santos, ter contato com a arca que simbolizava a presença de Deus. Através de Jesus Cristo, que cumpriu todos os rituais, eu e você hoje podemos chegar até a presença desse Deus indescritível e adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Que privilégio, né? Que privilégio. Que privilégio. Que possamos dar o devido valor. Dar o devido valor. E aproveitarmos cada milésimo de segundo de vida que Deus nos concede. A gente precisa ter esses momentos, como foi falado aqui, de oferecer ao Senhor um tempo para Deus. Um tempo de oração, um tempo de culto, um tempo de leitura da palavra. Mas a verdade é que nós temos que oferecer para Deus às 24 horas do dia. O nosso trabalho precisa ser oferecido a Deus. Afinal de contas,
Esse Deus indescritível é dono de tudo, inclusive do nosso trabalho, do nosso emprego, do nosso salário, da nossa casa, né? Dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Portanto, o que é obra de Deus? O que é fazer algo para Deus? Tudo que eu for fazer, fazer como se fosse para o Senhor. Quando eu tenho esse sentimento, esse coração voltado para Deus, tudo que eu faço, o meu dia a dia, as minhas atividades, as minhas tarefas se tornam obra de Deus, de fato. Porque de uma forma genérica, Deus criou tudo, então tudo é de Deus, mas as pessoas que não têm Deus, ou que não têm esse entendimento, elas fazem por fazer. Né? Vivem o dia por viver, cumprem suas obrigações e as fazem, porque tem que fazer. Né? Mas o cristão que entende que tudo é de Deus e tudo é para Deus, ele faz dessas coisas, das suas obrigações cotidianas, do seu trabalho, da sua família, das suas responsabilidades, faz de tudo isso obra de Deus. Alguém diz, o que é prioridade na tua vida? É Deus. Então, vamos lá. Então, a igreja tem que ser em primeiro lugar. A família, tá? Essa escala de valores são nossas avaliações. O fato é que Deus está em tudo. Quando eu acordo pela manhã, eu já devo agradecer a Deus pelo ar que eu estou respirando. Porque o ar foi Deus que criou. O oxigênio que me faz vivo foi Deus que criou. Então, eu faço o meu simples exercício. Eu gostei muito de uma das explicações que se dá para o nome de Deus escrito em hebraico, que são 4 vogais. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Consoantes, desculpa, não é vogais, consoantes, é o contrário, consoantes. Elas não têm, você não pronuncia ela, no nosso português, né, da nossa forma, é bem mais difícil de pronunciar, porque elas são, na verdade, impronunciáveis. Tem a ver com a definição de Deus, que é indescritível. E aí, para os hebreus, também, o nome de Deus ele é indescritível. E então, quando você vai ler, é W, YW, YW, H, não, começa com I, IH, WH, IHWH. Aí você respira, é um respiro. Se eu conseguisse botar na tela ali essas 4 palavrinhas, é o YH, que você estaria inspirando, e aí o WH, que eu tento ter um som meio de U, né? O W. Então, quando você respira, eu achei bem interessante a explicação. I seria a inspiração, né? E aí o H, as 2 letras. Então, quando você respira, você está declarando Deus. Você está pronunciando o nome de Deus. Tá, mas então todo mundo está proclamando o nome de Deus constantemente? Enquanto todos nós respiramos, para de respirar, morre. Não. Porque eu não estou fazendo isso consciente. Eu não estou fazendo isso, de fato, como algo... Puxa, eu estou pronunciando Deus. E eu comecei depois que eu ouvi essa explicação, achei bem interessante, né? A gente está sempre aprendendo, depois de 40 anos servindo ao Senhor, a gente está aprendendo ainda. E aí eu comecei a praticar isso e é uma verdade. Você vai para a adoração, é como se você estivesse dando glória a Deus, um aleluia. Quando você faz a tua respiração, inspirando e expirando, mas com a tua mente, com o teu coração voltado para o trono de Deus. E isso é muito extraordinário. Procure fazer isso nas suas orações, por exemplo. Principalmente de manhã cedo. Pronuncie o nome de Deus só respirando. Né? Anota lá, porque é bom de memória igual eu, não precisa. O ruim de memória igual eu, tem que anotar. Né? É isso, né? É YHWH. Aí você respira o YH, é quando você puxa o ar. Aí o WH, o W tem um som meio que de U, né? Então faz. Aí quando você faz isso, aquela respiração consciente, é até saudável, né? Tem o pessoal do yoga que faz essas coisas
e que é bom para o corpo e saudável. E a gente logo condena algumas coisas porque tem aparência. Não, eles no máximo copiaram. Né? Se você fizer isso de forma consciente, até a tua respiração é obra de Deus. Você já viu isso? Então aqui, deixa eu perguntar, aqui, não se manifesta, não quero constranger ninguém. Quem aqui faz a obra de Deus? Se você respira, você faz a obra de Deus. Né? Eu já ouvi dizer que ao fazer a obra de Deus, você tem que ser um auxiliar, pelo menos. Um presbítero, um pastor, um pregador, um cantor. E eu descobri que fazer a obra de Deus era só eu respirar. Se eu faço do meu ato de respirar uma adoração a Deus, então é a obra de Deus. Aí eu me levanto, eu vou tomar meu café, e eu vou agradecer ao Senhor. Se eu faço isso com gratidão e me alimento, eu estou fazendo do meu café da manhã obra de Deus. A irmã que vai lavar a louça, faz a sua tarefa, né, que é uma das mais difíceis, porque ela é todo dia a mesma coisa, né? Todo dia repete. A pior coisa na vida é a repetição, fazer a mesma coisa. E as donas de casa, alguém diz que não é trabalho, pelo amor de Deus, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia tem que estar fazendo a mesma coisa. Quando você fizer isso, com esse sentimento de adorador, vendo Deus em tudo, o teu lavar a louça será a obra de Deus. Amém? E quando a gente faz as coisas com alegria e prazer, isso traz saúde ao nosso corpo físico, mental e principalmente espiritual. Ao invés de nossos pensamentos estarem vagueando, às vezes com sentimento de ódio, às vezes, né, com aquela, porque a gente tem uma tendência muito grande a isso, né? Se alguém nos ofendeu, a nossa mente quer ficar degustando aquilo ali, né? Remoendo aquilo ali. Vai dormir e acorda, a primeira coisa que vem é aquele sentimento de ofensa que alguém lhe xingou, que alguém lhe criticou, que alguém lhe magoou, então fica aquilo remoendo. Aí você vai lavar a louça com raiva, porque está na tua mente, aquilo está produzindo, e os cientistas até provam alguma coisa em relação a isso, que isso traz efeitos terríveis, que são as chamadas doenças psicossomáticas, que causam problemas sérios no organismo. O crente que entende que tudo é obra de Deus e faz desse tudo, de fato, a obra de Deus, não vai ter tempo para ficar com o seu pensamento ocupado com ressentimentos. Se ele lembrar de um sentimento, de alguma ofensa, de alguma coisa que alguém lhe fez, o que é que ele vai fazer? Perdoar. Aqui o texto nós lemos sobre isso, né? Algumas Bíblias, não são todas, vai dizer aqui no início, arrependimento e confissão de pecados. A verdadeira adoração é quando você está com o teu coração leve, né? Livre de qualquer tipo de sentimento. Até a oferta que você entrega ali, seja de 1 centavo, de o valor que seja. A Bíblia nos diz que se você for trazer a oferta e lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, deixa do lado, vai lá, se conserta e depois vem e entrega a oferta. Olha só. Portanto, a nossa adoração só chega diante de Deus quando nós fizermos com o coração leve, com o coração em paz. Então, quando vem na tua memória a lembrança de algo que te feriu, seja de um momento próximo ou de um momento talvez bem, né, tem aqueles traumas de infância, né? Sentimentos que vêm lá da adolescência, enfim. Em nome de Jesus, você repreende e diz, eu sou nova criatura. E tudo que aconteceu lá atrás, fosse eu culpado ou não, fosse eu ter feito para minha vontade ou não, foi por um erro meu, por uma negligência minha, foi porque eu não ouvi o pai e a mãe, aprontei, agora estou colhendo as consequências. Ei, você fez nos tempos da ignorância. E agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Não aceite nenhuma acusação. Não aceite
Não viva sofrendo traumas de coisas que te aconteceram lá atrás. Se isso te insistir, pare de lavar a louça, pare de fazer o que está fazendo, se der para parar na hora ali, ou então marca um horário, e vai lá e dobra o joelho e diga: Senhor, eu não aceito essa acusação, porque o teu sangue já me limpou e já me purificou. E eu sou ressuscitado com Cristo, e se eu estou ressuscitado com Cristo, eu sou nova criatura. E, portanto, essa acusação é mentirosa. Eu vou ficar com a verdade da tua palavra. Não é porque não aconteceu. Aconteceu, mas o Senhor já perdoou e lançou no esquecimento. Portanto, está tudo limpo. Eu estou livre. Minha consciência está limpa, está purificada. No sangue de Cristo. Continua falando das irmãs. Quando vai lavar roupa, e lava com assim um detergente meia boca, um sabão em pó meio vagabundo, um negócio que tira mancha, mas não tira, aí você lava e fica meio, né, meio lá, meio cá, meio manchadinho, aí é complicado. Aí você vai ter que ir lá e buscar no mercado um melhorzinho para ver se consegue resolver, né? Senão a roupa vai ficar manchada, vai ficar meio limpo, meio suja, não limpou direito. A nossa consciência, as nossas vestes espirituais, ela é manchada pelo pecado. Ela é manchada pelos nossos erros e falhas que cometemos ao longo da vida. Mas quando nós nos colocamos diante de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, nesse exemplinho que eu dei aqui, exemplozinho, o sangue de Jesus, se for para comparar com algum tipo de detergente, algum tipo de sabão em pó, nem o melhor do mercado, aquele que você garante que você lava a roupa, ela fica perfeitinha, pois o sangue de Jesus tem maior, infinitamente maior capacidade do que isso. As tuas vestes limpas no sangue de Jesus se tornam puras. Se são brancas, mais alvo do que a neve. É assim que nós cantamos, não é? Faz tempo que a gente não canta mais, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos lá, todos juntos, vamos uma vez? Alvo mais que a neve, alvo mais. Assim está a minha mente, o meu coração, a nossa consciência. Que lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Amém. O diabo que nem se atreva a me acusar. Mas ele é sujo. Ele é covarde. Ele vai todo dia tentar te acusar. Ele vai todo dia usar qualquer pretexto, algumas coincidências da vida, para acusar você. Está vendo? Está acontecendo isso com a tua família porque você fez isso lá atrás. Está acontecendo isso porque você aprontou lá atrás. Todo dia. O diabo é sujo, o papel dele é esse. O diabo significa isso, tentador. É alguém que está ali para perturbar a tua vida. Mas eu e você não temos nenhum compromisso com ele. O nosso compromisso é com Jesus. E Ele já te limpou e te purificou. Portanto, viva em paz. Com todo mundo, começando por você mesmo. A melhor maneira de nós vivermos em paz dentro da sociedade, da comunidade, é vivermos em paz com nós mesmos. Se nós estivermos em paz com nós mesmos, consequentemente, nós vamos estar em paz com as pessoas à nossa volta. Quando pessoas que são perturbadas, pode estudar isso, pode analisar. Pessoas que ficam pegando o pé dos outros, brigando com todo mundo, pode analisar. Pode analisar. Pega os psicólogos da vida, os psiquiatras que são os entendidos da coisa, e eles pegam essas pessoas e levam lá para os seus divãs, lá, nos seus escritórios de tratamento, e eles começam a ouvir essas pessoas cheias de ressentimento, cheias de mágoa, feridas. E aí elas transmitem aquilo para as pessoas. Quando você vê uma pessoa tratando mal, amargurada, não fique com raiva dela. Ore e peça misericórdia de Deus para a vida daquela pessoa.
é pessoas que estão toda ferida, toda machucada. Né? Ela odeia o outro, porque ela vê no outro aquele algoz, aquele alguém que lhe causou mal. Mulheres que foram vítimas de homens, na sua adolescência, muitas vezes até quando crianças, elas têm ódio, né? Como as feministas gostam de falar, e vocês vê elas falando, né? Elas usam palavras, sabe, aquelas palavras chulas, mas que querem fazer com que o homem se torne um ser desprezível, né? É pessoas que tiveram problema com... E aí essas pessoas, elas veem isso no outro. Né? Quem teve lá um pai que lhe respeitou, lhe amou, quem lhe teve lá um relacionamento com homens, que pessoas que amaram e respeitaram, não consegue nem entender isso. Mas aquelas pessoas que foram vítimas, elas se identificam e acabam se propagando nisso. Mas nós que conhecemos Jesus, não temos que viver nada disso. Não importa quem nos fez o mal, não importa quem ele seja. Quando eu passo a viver uma vida com Deus, quando eu passo a servir a Deus de verdade, tudo é novo em minha vida, porque Ele faz de mim uma nova criatura. Portanto, todos esses ressentimentos, todas essas feridas que foram causadas em mim durante a minha vida, elas são curadas. Em nome de Jesus, se tem alguma coisa na tua vida que te machuca, seja curado nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não aceite nenhuma acusação mais do mal. Ele é covarde, ele vai tentar te acusar, ele vai apontar. Acontece alguma coisa para o filho, está colhendo o que plantou, tu fez isso lá atrás, repreenda em nome de Jesus. Eu fiz mesmo, é mesmo, não. Eu fiz, mas Jesus já perdoou e resolveu o problema agora. E o que está acontecendo aqui é só um trabalhar de Deus. E aí você vai demonstrar o que é fé. O que é fé? Fé é crer na palavra, no que ela diz. Mesmo que pareça que não está acontecendo, mas eu vou crer. É a palavra que diz. Eu não vou dar ouvido àquelas mensagens, por mais que elas pareçam ser verdadeiras, porque de fato ocorreu. Não é porque são verdadeiras ou mentirosas, é porque agora eu não tenho mais a ver com isso. Jesus já me limpou e purificou. E agora eu creio na sua palavra. E eu vivo, portanto, uma vida de paz. Esse Deus indescritível, para aqueles que conseguem, aqueles que creem em Jesus e confiam nele, pode até não conseguir de fato, como ninguém consegue, descrever Deus, mas começam a viver Deus. O importante não é você saber, conhecer teologicamente, com teorias sobre Deus, mas é você conhecer Deus como Jó declarou. Não é? Eu conhecia Deus de ouvir, isto é, eu conhecia Deus teoricamente, eu conhecia Deus da história, de me contarem sobre Ele, mas agora eu confio em Deus que me de ver. Eu creio em um Deus agora que eu tenho convivência, eu tenho testemunho interior dele na minha vida. O verdadeiro crente firmado em Jesus, que está aí um tempo na igreja, ele está firmado em Jesus não é pelos cursos que ele fez durante a vida, não é pelos cursos de teologia que ele fez. Isso tudo é bom e é extremamente importante. Mas a sua convicção de fé está em viver Jesus. Viver esse Deus. Viver, respirar. Como diz o Jaime nos seus ensinos, é trazer Jesus para dentro de você. E eu estar dentro em Jesus. E aí declarar como Paulo disse, né? Mais uma vez falando aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é, eu vivo Jesus, eu vivo Ele. 24 horas do dia, 7 dias da semana. Por isso que obra de Deus não é só no culto, não é só no momento da oração, no momento da leitura da palavra. Obra de Deus e se envolver com Deus é em tudo. E quando você faz isso, você vai glorificar a Deus no teu trabalho. Porque quando você fizer o teu trabalho, você vai estar dizendo, o que eu estou fazendo aqui é para o chefe, e o chefe meu não é legal. A minha empresa não paga tão bem assim, então vou fazer mal feito. Agora, quando você faz para Jesus, opa, daí muda tudo. Não é verdade? Você vai lavar a louça, vai lavar ela toda mal lavada, mas é para Jesus, opa, para aí, é para Jesus, então vamos caprichar. Não é? Vou lavar minha roupa, a pessoa não merece, vou lavar de qualquer jeito. Não, mas se é para Jesus, então muda tudo. Imagine na tua vida ser tudo para Jesus.
A excelência vai ser natural. Você vai fazer o melhor. Aí as pessoas ao teu lado, nossa, como você faz as coisas bem feitas, hein? Como você é caprichoso. Como você... Aí você diz assim, é que é para Jesus. As pessoas não vão te entender. Mas elas vão perceber Jesus na tua vida. Isso é glorificar a Deus. Isso é dar testemunho de Jesus. E as pessoas veem Jesus em você, nas suas ações e nas suas atitudes. Nas palavras, nas suas ações, nas práticas diárias. Pelo menos... Ih, você foi o tempo. Eu sou amigo do relógio, é uma benção. Né? Quando eu vou preparar assim, eu fico tão feliz de ver, porque a Bíblia é aquele poço inesgotável, né? A gente tira água, tira. E aí a gente escreve tanta coisa, mas que bom, né? Eu penso sempre que o pregador aqui, no máximo que ele faz é dar um tira-gosto para a igreja. É mais ou menos assim. É você chegar no hipermercado, e o papel do pregador é chegar lá e abrir a porta assim e mostrar para ti tudo que tem naquele mercado. Cabe a você entrar lá dentro e se servir. O crente que se acomoda, que se satisfaz só com ouvir o culto e ouvir a palavra, e é como que alguém que chega no mercado, olha para tudo aquilo e, não, está ótimo, está bom, vou para casa. Pode até tem uns mercados que tem uns tira-gosto, né? Tem um negocinho lá, tem um pessoal, às vezes, faz propaganda, tem uns tira-gosto, é mais ou menos assim. Você só pega um tira-gosto. E aí vai para casa. O culto aqui, o ambiente aqui, o nosso tempo é tão curto, que é só um tira-gosto. Depois é para você chegar em casa e ler o texto todo, ler o versículo todo, o capítulo todo. Mas não consigo entender. Peça para o Espírito Santo que eu não sou nada. Ninguém aqui é alguma coisa. Nem Paulo, que era Paulo, dizia ser, ele dizia, não sou não. Quem é em mim é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não está restrito ao pregador, ao pastor. Não. É só você buscar que ele está lá prontinho para ti derramar sobre você esse Deus. É o papel do Espírito Santo, né? Revelar Deus a nós. Revelar a grandeza de Deus, esse Deus indescritível. Pelo menos 3 verdades aqui, que eu anotei, que a gente aprende nesse texto. Deus é exaltado pela criação do universo. Está escrito, só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Deus, portanto, aqui está sendo citado e reconhecido nessa adoração pelaquilo que Ele fez. Também é uma forma de você adorar, reconhecendo que tudo o que existe, o céu, os mares, os peixes, as aves, tudo foi criação de Deus. O universo não surgiu espontaneamente, nem veio à existência mediante uma explosão cósmica. E isso é o que os homens sem Deus tentam dizer nos colégios por aí da vida, nos ensinos seculares da vida. Isso é invenção, teorias dos homens. Mas a verdade é que Deus é quem criou todas as coisas. O universo não é resultado de uma evolução de milhões de anos, mas foi criado por Deus. Antes da criação, só Deus existia. E Ele, sendo o único Deus, trouxe à existência coisas que não existiam. Criou tudo do nada. Ou seja, sem matéria pré-existente, em linguagem resumida. Neemias escreve que Deus criou tudo no céu, na terra e nos mares. O universo vastíssimo e insondável, com suas multifária ou multiformes beleza, é obra do Criador. Segundo os mais eminentes astrônomos, o universo tem mais de 90, presta atenção nesses números aqui, que eles conseguiram medir, não sei como, mas eles botaram um número aqui, bem interessante. O universo tem mais de 903 bilhões de anos-luz de diâmetro. O universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se pudéssemos voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo,
Nessa velocidade, levaríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. É indescritível. É indescritível. A Terra é esse cabelo dos seus pés. Ele mede os céus a palmo. Por que eu vou viver uma vida miserável, de chororô por aí? Se esse Deus é o meu Deus, é o teu Deus? Ele é meu Deus. É esse o nosso Deus. É só uma questão de fé. Se você crê nesse Deus, Ele existe. Ele pode não existir para o incrédulo. Para Ele, porque Ele continua existindo. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Todo o poder pertence a Ele e somente a Ele. Eu gosto de ler esses números aqui, né? Eu gosto de ler. Tinha um hino que a gente cantava muito, né? Mesmo que as matas se transformassem em pincéis, e os mares em tinta, e o céu num grande rolo de papel, seria pouco para descrever o tamanho de Deus, do seu amor. Tal é a grandeza desse nosso Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais isso, meu irmão, você vai para a oração para adorar a Deus, e eu fico às vezes, as palavras elas perdem o significado, eu fico só respirando. Só inspirando e expirando o nome de Deus. Porque Deus é grande, 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 Deus é grande. Nossas palavras, nosso vocabulário se acaba. Não consegue descrever quem é Deus. Mas é tão bom sentir Ele, né? Você pode não descrever, mas você pode sentir. Sentir a glória, a graça de Deus na tua alma, que envolve o teu espírito. Que Ele não se manifesta no teu corpo físico, o teu corpo físico sucumbiria. Lá no tempo de Salomão, teve um momento em que Deus se manifestou, a glória de Deus, e o povo caiu por terra, e eles tiveram que começar a clamar e pedir para Deus parar, porque estavam vendo que iam morrer tudo. Eu já vivi essa experiência, por graça e misericórdia, de Deus derramar a sua glória, eu caí no chão e não conseguia força para levantar, eu só me enrolava. Dentro de mim era um sentimento, era uma coisa inexplicável, de poder, de graça, de amor, que, sabe, a vontade era ficar jogado no chão ali. Quem é batizado com o Espírito Santo, quando fala em línguas, você consegue expressar um pouquinho disso. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque quem fala em línguas consegue um pouquinho mais, sabe? Porque as palavras ficam tão pequenas, mas quando você fala em línguas, há uma chama do Espírito Santo que nos envolve a alma, envolve o coração. Amém? O quão grande é a obra criada, pois infinitamente maior é o Criador. Esses bilhões e bilhões, pois Deus é maior que tudo isso. Ele existe antes da criação, Ele é independente da criação, Ele é maior que toda a criação. Deus é exaltado pela preservação das criaturas. O texto prossegue e diz: e tu os preservas a todos com vida. O exército dos céus te adora. Foi o versículo que nós lemos. Deus não apenas criou todas as coisas, mas também as sustenta. Deus não apenas deu a vida a toda criatura, mas também as preserva com vida. Só Deus tem vida em si mesmo. Todas as criaturas dependem de Deus e não tem vida a parte dele, fora dele. O pastor Josué, Josias, que ministrou para nós aqui, ele falou sobre essa graça de Deus que alcança até o mais vil pecador. Porque se não fosse a graça de Deus, ele morreria. Ele não existiria, porque a existência dele depende de Deus, porque Deus é a vida. E mesmo o pior pecador só está vivo por causa da graça desse Deus. A diferença daquele pecador que ele só está meio que sobrevivendo, Mas eu e você em Cristo podemos viver de fato por essa graça que está em nós. Porque tudo depende dele, tudo é para Ele. É claro que quando nós falamos dessas grandezas, já estou encerrando, tá, irmãos? Deus não fica lá do céu
Controlando, outro dia a gente continua aqui, mas deixa eu só fazer o finalzinho aqui. Uma parte aqui interessante aqui que eu montei. Deus não fica lá no céu, controlando tudo com um botãozinho assim. Chora, ri, corre, pare. Né? Você pega um objeto, eu ia pegar meu celular, mas se derrubar, para de quebrar. Não tem nada que eu possa derrubar aqui. Qualquer coisa que eu pegasse na minha mão aqui, ó, uma caneta aqui. Isso que não vai quebrar. Ó, está na minha mão aqui, né? Aí eu largo ela, não estou tentando barulho, vou largar aqui. Foi Deus que apertou um botãozinho no céu para ela cair ali? Por que ela caiu ali? Quem quer o mais rápido para me explicar? Bem rapidinho aqui, em um segundo. Por que ela caiu? Hã? Não? Também. Lei da... Agora, se eu for lá na Lua, se eu for lá no... Como o pessoal for lá, os astronautas for lá no espaço, fugiu aqui da gravidade. Vocês já viram aqueles vídeos? Que eles pegam e largam a caneta ou qualquer coisa e fica flutuando? Vocês já viram? É porque lá não tem a lei da gravidade. Deus criou as leis. Né? Se eu vier aqui dar uma pancada bem forte ali, ó, posso romper meu dedo. É as leis naturais. Esse é tão fantástico, meus irmãos, que esse Deus que criou tudo, mas ao mesmo tempo Ele não fica manipulando tudo de um jeito que eu não tenha controle sobre Ele. Eu sou livre, você é livre. Você veio aqui hoje para adorar Jesus, e Jesus recebe a tua adoração porque você veio aqui por espontânea vontade. Você veio aqui para adorar a Ele, não foi Ele que te pegou lá pela... trouxe aqui, não. Não foi, Ele te deu essa escolha. Lei da gravidade, lei do livre-arbítrio. Ele estabeleceu que aqui na Terra a lei da gravidade funciona. Se eu largar aqui, ó, paf, vai para o chão. Mas se eu for lá para o espaço, lá, com aqueles astronautas, eu posso largar e vai ficar flutuando. É o mesmo objeto. Mas lá não prevalece mais a lei da gravidade. Deus estabeleceu. O homem criou bobeira e proveta. O homem inteligente. Não pegou o que Deus fez, simplesmente o que era feito dentro de um útero, ele pegou as mesmas, né, para formar o feto, né? Juntar numa proveta lá, no laboratório, e gerou. Ele não gerou. Eu quero ver eles pegar do nada e gerar alguma coisa. Né? Tem até uma brincadeirinha que o pessoal faz, né? Que Deus, como se fosse Deus concorrer com Deus, né? Não existe isso, né? E aí, vou mostrar que eu sou bom. Então tá, vamos lá diante de Deus lá e ver se você é bom. Cria alguma coisa agora aí. Aí quis pegar lá uma matéria para juntar, que todos os cientistas fazem no laboratório. Não, para aí, isso aí foi eu que criei. Não, vou pegar esse pozinho, vou pegar esse aqui. Não, eu criei. Criei do nada, quero ver você criar do nada. Os cientistas que batem no peito, são cheios de inteligência e tal. Tudo que eles criam é a partir de alguma coisa. Eles juntam aquilo que descobriram, né, as funções, e transformam uma coisa em outra coisa. Como a irmã faz, não é? A irmã não é poderosa? Pega lá a farinha, o ovo mal cheiroso, pega um negócio assim, pega um monte de coisa que não estou fazendo, dá até um nojinho. Depois que faz aquele bolinho, só o cheirinho dele. Você fez o que um cientista faz. Agora, quero ver você fazer o bolo do nada. Sem farinha, sem ovo, sem nada. Jesus fez isso. Né? Jesus fez. Porque Ele é Deus, indescritível. Aí, para encerrar, se coloca em pé. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Vai revelar que em Jesus, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Se conseguir botar na tela rapidinho lá, olha lá. Ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Algumas traduções vão falar a plenitude de Deus. Quando Jesus estava aqui e os discípulos perguntaram, queriam ver Deus, ver o Pai, Jesus responde, quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a revelação máxima e plena de Deus, de quem é esse Deus que eu fico assim, tá, mas então Deus é um ser, o olho, a boca, a mão, o nariz, deve ser uma coisa assim muito, é uma energia. Ei, olhe para Jesus.
Viu aquela visão lá da ilha de Patmos, em que João descreve Deus, Jesus, seu rosto brilhando? Esse é Deus. Alguém diz aí que Deus é uma energia. Não é. Ele tem nariz, boca, mão. Olhe para Jesus. Você quer ver a revelação máxima de Deus e saber quem é de fato Deus? Olhe para Jesus. Pegue lá os evangelhos e leia o que os evangelistas falam de Jesus, porque eles andaram com ele. A revelação que Deus deu a Paulo, que não andou ali com Jesus, mas teve a revelação de Deus, Lucas, descreve quem é Jesus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua relação com as pessoas, a maneira como ele convivia com as pessoas, a maneira amável que ele tratava as pessoas. Esse é o nosso Deus. Ele se fez homem e habitou entre nós, conviveu entre nós. E quando depois da morte ele ressuscitou, ele foi visto por mais de um. A Bíblia dá testemunho de vários que viram Jesus depois da ressurreição. E depois da ressurreição, Jesus num corpo glorificado, ele entrava na casa e saía assim, abria as portas, não é assim lá no caminho de Emaús? No caminho de Emaús foi onde se manifestou. Os outros textos que ele... Não, foi no caminho de Emaús que depois ele saiu assim, abriu as portas. Eles estavam tão com medo que eles não olharam para o rosto e não perceberam, mas quando Jesus orou pela comida, então eles identificaram e disseram, quando ele partiu o pão, né? Puxa, mas quando ele falava, não ardia nossos corações. Por quê? Porque quem estava ali andando com eles era Deus. Era Jesus. E sabe o que é mais interessante? Teve alguns momentos, se você ler, Jesus depois da ressurreição, ele comeu. Ele se alimentou. Como assim? Espírito come, então? Espírito se alimenta? Meu irmão, eu creio que no céu vai ter comida. Você gosta aí de uma boa picanha? Não sei se vai ser picanha, não sei se vai ser filé mignon, não sei o que vai ser. Eu só sei que vai ter comida. Como vai ser isso, meu irmão? Só chegando lá para nós ver. Uma coisa eu creio, a Bíblia diz que Jesus vai servir para nós uma boda, e boda é uma mesa farta. Como vai ser isso? Jesus, com o corpo glorificado, se alimentou, degustou da comida dos peixinhos lá. Então, quando você pensar em Deus, não fique naquela coisa assim, puxa, se queria ser aqui. Não, olhe para Jesus. Nele está a plenitude de Deus. E como Jesus andou, o que Ele fez, Ele nos ensinou a andar. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Entenda que tudo é obra desse Criador tão poderoso assim, tão grande assim, mas que quando Davi escreve diz, clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Esse Deus indescritível, quando você clama, Ele se inclina para ouvir a tua oração. Ele ouve a tua oração, tá, irmã? Viu, irmã? Irmão. Não, mas Ele não ouve só se for Denilson com a voz grave, falando, ó Senhor da glória. Não, Ele ouve o teu gemido. A tua inspiração e a tua expiração, a tua respiração, Ele ouve e recebe a glória que você entoa a Ele com a tua vida. E faça isso, não só no momento da oração, não só no momento do culto, não só no momento da leitura da palavra. Entenda, às 24 horas do dia, 7 dias da semana, tudo é obra de Deus, tudo é para esse Deus indescritível. Ore comigo, Senhor Jesus eterno Pai. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és tão maravilhoso, tu és tão maravilhoso. Uramanda labacei de canto, rabassurianda labacei de canto, ribio managachá. Uramanda labacerianda labassuricante, nebe assuyubana. Como tu és lindo, Jesus, como tu és maravilhoso, tão extraordinário. Tu és indescritível em nossas palavras, mas em nosso coração e nossa alma nós podemos sentir a tua glória, a tua presença, a tua unção. Espírito Santo de Deus manifesta sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada pessoa que nos ouve. A tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Tu és tão maravilhoso.
Recebe a nossa vida, a nossa adoração a Ti, o nosso respirar, porque tudo é obra das Tuas mãos, tudo é Teu, tudo é para Ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que a Tua glória, que a Tua alegria, Senhor, envolva nossas vidas e estejamos de fato em Tua presença, Te servindo com alegria, com paz na alma, com leveza, bendizendo e exaltando o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno. Oramana labassuri anda labaxere canta labassuri omanagachai. Abençoa teu povo, Jesus, derrama do teu Espírito Santo, batiza aqueles que não são batizados, Senhor. Dá experiências de céu, de glória, de unção, Pai. Que possamos sermos uma igreja viva, Senhor, porque Tu és um Deus vivo que opera, que age, Senhor, em nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Fica conosco, continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guiando e nos orientando em tudo, Pai, e em tudo o Teu nome seja glorificado. Vamos adorar o nome de Jesus.